O Eterno, abençoado seja o seu glorioso nome, no relato da criação fez questão de mencionar que em 6 dias criou todas as coisas que existem. Mas o 7º dia ele abençoou e santificou, dando exemplo para toda a criação que o Shabat é o seu dia. Outra vez, quando ele entregou a sua Torá, desde o Monte Sinai para Moshe, seu servo, e para o povo de Israel, ele escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Eu sou o professor Marcos Aurélio. Estamos iniciando nesta manhã mais um estudo, a segunda parte do estudo da porção Shoftim, a porção que vai falar justamente sobre o estabelecimento de juízes que deveriam julgar segundo a Torá do Eterno, segundo as suas instruções. Não, como a gente viu ontem à noite, não são juízes como a gente vê hoje na nossa nação, que julgam conforme as leis que o próprio homem criou. Não. Esses juízes estariam atrelados e eles não poderiam modificar nada, nem acrescentar, nem retirar para exercer o seu julgamento. Somente a Torá. Eles não poderiam mudar a regra do seu julgamento. Então, partindo desse pressuposto, eu quero desejar a todo o povo da Teshuvá que está espalhado sobre os 4 cantos da terra um Shabbat Shalom, e que você que está aí acompanhando conosco mais essa porção possa abrir, além da sua escritura, também o seu coração para aprender as palavras do Eterno e tirar, às vezes, uma certa reticência sobre esse réu que está se apresentando hoje, que é Shaul Paulo. A gente vai começar o julgamento. Ontem nós tivemos a audiência de instrução, onde a gente analisou o contexto da época, analisou a cena do crime, para que hoje nós possamos entrar agora na parte da acusação e à tarde nós vamos finalizar aí com a defesa. Shaul vai ter a oportunidade, o amplo aí, direito de resposta. Eu creio que vai ser um estudo mais demorado. E a gente vai analisar ponto a ponto dos mais variados aí, assuntos que ele falou nas suas cartas. Não dá para a gente falar tudo. Evidentemente, é pouco tempo para a gente desmistificar aí 2000 anos de lapso, né? Das mais diversas interpretações, seja de religião A, B ou C. Mas o que a gente vai fazer aqui é justamente abrir essa mentalidade de vocês para questionar, simplesmente questionar se existe algo a mais, se é necessário se analisar com profundidade antes da gente deliberar e dar o nosso veredito. Então, no final da tarde, vocês vão ter essa oportunidade aí, vocês que já foram chamados aí como jurados desse julgamento, estão aí fazendo suas anotações, estão analisando a acusação, a defesa, e à tarde a gente vai escutar Shaul falando através das escrituras a sua versão, né? A sua versão da história. Então, apertem os cintos, vamos seguir aí. Já tá aí o Buruçu, olha aí o rolo. Aqui no Recife a gente chama de Buruçu. Tá aí um apertando o outro ali com a espada, o outro empurrando. E tá aqui a representação de Shaul, olhando para frente, sem entender nada. O pessoal querendo dar uma pisa nele, outros querendo açoitar. E ele foi preso. E está entrando aí no tribunal para dar início, né? Dar continuidade e dar início nesse julgamento. Então, porção Shoftim, juízes. Então, como o tema é que comece o julgamento, que vocês possam, a partir desse momento, identificar, né? A promotoria vai lançar aí o motivo desse questionamento, porque Shaul está sendo apresentado a vocês como réu nessa história, e a partir do que ele falou, realmente existem situações que são cabeludas, meus irmãos, cabeludas. São situações aí que fazem a gente refletir bastante o que ele realmente disse, o que esse homem falou. O que é que ele disse que causou tanta controvérsia
em todo esse tempo. E existe. Vou provar aqui para vocês. Quem está aí seguro aí de si, eu vou fazer questionamentos aqui que vocês vão cair do muro, viu? Ou vai pender para um lado ou para o outro. Ou talvez fique em cima do muro, né? Se já está de um lado, vai para cima do muro para depois ir para o outro lado. Ou voltar para onde estava, ninguém sabe, né? Vocês estão livres aí para julgar, viu? Eu estou aqui como a defesa. A promotoria já lançou, eu coloquei aqui no estudo a promotoria. Eles já disseram a acusação, o que é que ele fez de errado. Eu vou aqui tentar defender, né? Todo mundo tem o direito de defesa. E vocês que julguem aí o que é que deu nessa história, nesse julgamento aí. Vocês são os jurados da história. Então, no texto lá de Atos, capítulo 21, versículo 21, essa acusação que hoje permeia Paulo, esse personagem tão importante da Escritura, da Bíblia, né? Que a Escritura é o que é pejorativamente chamado de Antigo Testamento. É o Tanar. Isso é a Escritura. Os escritos nazarenos são a continuação da Escritura. Eles vão falar sobre a Escritura. Tanto é que quando os escritos nazarenos citam o que eles chamam de Antigo Testamento, ele cita como Escritura. A Escritura é o Tanar. Então, observe bem. Já na época de Shaul, ele presente, já o acusavam de apóstata. Daquele que separou o povo de Israel de Moshe. Não é que foi depois da sua morte, não. Já naquela época. Se naquela época já existia isso, por que hoje não? É necessário a gente estudar. Se, como a gente viu no estudo de ontem à noite, o próprio Pedro, Kefa, disse que as suas palavras estavam sendo distorcidas. Porque ele falava de uma forma mais requintada, né? Mais rebuscada, né? Então, olha o que o texto diz em Atos capítulo 21, versículo 21. Vehem chama o aleha ki ata le madita et kol ha yehudim ha yoshvim bekerev ha goim. O que eles ouviram falar a seu respeito o que ouviram falar a seu respeito que você está ensinando os Yehudim que vivem entre os estrangeiros, entre os Goim, lá sur mi aharei Moshe. A apostatar, a se separar, né? A se separar de Moshe. A sair fora de Moshe. Vegam que amartá asher lo yamulu et bnichem Yavedachi Hatorá Lo Yalehu, dizendo-lhe que não mais realizem a Brit Milá, circuncisão, em seus filhos, e não sigam mais a Torá, que não andem mais conforme a Torá, que eles digam não ao caminho da Torá. Porém, quem leu ontem, que eu falei ontem, né, para fazer a leitura desse capítulo 21, versículo 20 em diante, que não dá tempo da gente falar sobre tudo isso, vocês observaram que os emissários criaram uma estratégia para ele provar que não é isso que ele fez. Que jamais, que ele continuava guardando a Torá de Moshe sem nenhuma restrição. Então, a partir desse texto, a gente já enxerga que existia um ataque contra Shaul, contra Paulo, e desde as antigas. Então, a religião C combate hoje com a religião J. A religião J diz que Shaul não vale nada, que ele foi um apóstata, que é a mensagem que já existia desde o primeiro século. Desde a própria vida de Shaul, ele ainda vivo, ele recebeu essa acusação. Já a religião C vai dizer que ele está certo, que realmente ele falou que é certo, que é para se apostatar em Moshe, ou seja, eles estão dizendo que essa falsa acusação é verdadeira, que realmente Shaul mandou se apostatar em Moshe. Veja que grave. E as ações dos emissários, Yaakov, Pedro,
todos eles se reuniram ali e disseram, não, você tem que provar esses dois lados aí, que você não faz isso. Que você não é assim. Então, eu hoje, nesse momento, agora, já que estamos começando o julgamento, a primeira coisa que eu vou fazer é convocar os jurados. Vocês são os jurados, convocados pelas Escrituras para analisar os fatos de qualquer situação. Isso é um treinamento para as situações do nosso dia a dia. Observe o que está escrito aqui, meus irmãos. Observe o que está escrito, como é grave. Ninguém pode realizar um decreto pelo que se ouviu falar. A gente às vezes deixa de buscar um entendimento ou acredita numa versão sem ouvir da pessoa o que ele realmente diz. Então, se a gente julgar Shaul como uma pessoa que, através dos textos que eu vou mostrar aqui, realmente são muito contundentes, ele apostatou o povo de Israel. Então, tanto ele, preste atenção no detalhe, no que isso infere. Preste atenção. Eu vou dar uma dica, como advogado de defesa, eu vou dizer logo uma reação em cadeia. Por consequência, vocês estão dizendo que Kefa também compactuou com o crime dele, que Yaakov ficou calado e compactuou com o crime dele, porque aqui Yaakov é quem tomou a frente e quis provar a todo mundo que não era isso. E Shaul também disse, não fiz isso jamais. Então, Kefa compactuou, Yaakov compactuou e os outros emissários também. Tá todo mundo no mesmo balaio. Por consequência, só aí, se você disser que Paulo, que Shaul, ele transgrediu, ele ensinou contra a Torá, a gente tem que colocar no balaio todos os emissários que foram coniventes com o erro, que nenhuma carta aparece eles criticando Shaul. O máximo que pode aparecer é um texto lá de Yaakov, quando ele diz, olha, estão falando muito sobre a fé, né? A fé, só estão falando sobre a fé. Pode ser esse povo que estava distorcendo as cartas de Shaul, né? Então ele diz, olha, me mostra a tua fé sem as obras, que eu te mostro a minha fé através das minhas obras. Ou seja, ele quis dizer que não é só a fé, é necessário ter a fé, a confiança no Eterno, mas também as obras. Porque tinha muita gente falando só sobre a fé, né? Enfim, estou convocando você aí, você minha irmã, você meu irmão. Não adianta fugir não, viu? Não fuja, olha, não desligue o telefone. O Eterno está vendo, viu? Não fuja da responsabilidade. Você foi convocado. No livro de Sefoniá, capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte. Cadê o mouse, meu pai? Cadê você, mouse? Venha. Isso. Bakshu et Adonai kol anvei haaretz asher mishpato pa'alu ba keshu tzedek. Busquem o Eterno, todos os humildes da terra, que o seu juízo é a sua obra. Bakashu anavá ulai te satru bayon af Adonai. Busquem a justiça, busquem a humildade, talvez sejam escolhidos no dia da ira do Eterno. Então, não se eximir do julgamento. O julgamento segundo a reta justiça. Não julgai conforme o que as pessoas dizem, né? Como a gente acabou de ver. Julgai segundo a reta justiça. Então, a gente tem que buscar a justiça. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Foi até que eu estava conversando com os irmãos na semana passada, que é necessário a gente sair da nossa zona de conforto, a gente buscar os caminhos do Eterno, buscar a sua justiça, como a gente estudou ontem, e Yeshua ensinando. Buscai primeiramente o Eterno e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então isso olha, não tem nada de novo na Escritura, meus irmãos. Nos escritos nazarenos não tem nada novo. Eles sempre vão citar coisas do passado. Olha aqui exatamente o que Yeshua ensinou, né?
buscai primeiramente a sua justiça. Talvez vocês sejam escolhidos no dia da ira do Eterno. No livro de Yeshayahu, no capítulo 1, versículo 26, diz: olha que promessa linda: restaurarei os teus juízes como era no princípio, e os teus conselheiros como antigamente, então te chamarão cidade de justiça, vilarejo da fidelidade. Sião no juízo será remida, e os que voltam para ela na justiça. Então, qual é o critério para se entrar nas portas de Sião? Entrar na porta da nova Jerusalém. É preciso passar pelo julgamento dos juízes. Quem foram esses juízes? Quem estabeleceu esses juízes? Olha no livro de Matitiahu, no capítulo 19, versículo 28. Olha o que Yeshua diz, meus irmãos. Vaiomer Yeshua Alechem. E disse Yeshua para eles: Amém. Ani omer lachem ki ata ha-holchim aharai ka-asher yashev ben ha-adam. Amém. Eu digo para vocês, vós que me seguirem, depois quando se assentar o Filho do Homem, al kiser ki vodou be hitehadesh ha briah gam ata teshvu as al shenim asar kis ot lishfot et shneim a sarshvatei Israel. Depois, quando se assentar o Filho do Homem sobre o trono da sua glória, na restauração da criação, também vocês se assentarão sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, é necessário, meus irmãos, para a quantidade de pessoas que vão vir, justos juízes para julgar as suas causas. Principalmente, né, que no livro de Zacarias, fala que as nações subirão ano após ano para poder buscar justamente o favorecimento do Eterno. Se elas não subirem, não receberão chuva no seu tempo determinado. Então, existirão juízes. Por quê? Como é que você vai reinar sobre um monte de rei? Não existe. Existe reino sobre pessoas que não são do reino, né? Então, estabelecimento de juízes, vocês estão sendo convocados, e o treinamento é importante. A gente é convidado a treinar nossos olhos, nossos ouvidos, nossa percepção, nosso tato, nosso paladar, nosso olfato, para saber identificar e dar e realizar o julgamento corretamente. Não julgar pelo que a gente ouviu falar, e sim julgar através de fatos, provas, testemunhas. E nesse julgamento aqui eu vou convocar testemunhas também de defesa. A gente tem a acusação, a gente tem as testemunhas, o advogado de defesa, nós temos vocês são os jurados. Então o réu se apresenta, é necessário apresentar o réu. Então qual é a origem desse réu? Qual é a origem? Ele fala lá em Filipenses capítulo 3, versículo 5, ele conta um pouco da sua história, que ele diz, né? Brit Milá, circuncidado no 8º dia, filho de Israel, da tribo de Benjamim, ele fala até sua tribo, falante de hebraico, de país que falava hebraico, quanto a Torá, Parush. Não diz fui fariseu, diz Parush. O fariseu, ele se considerava ainda um Parush, ou seja, uma pessoa zelosa, né, que buscava o zelo pela Torá. Qual é a profissão de fé dele, de confiança dele? Olha o que ele diz, olha. Entretanto, isto admito, adoro o Elohim de nossos pais, de acordo com o caminho ao qual se chamam seita. Caminho era a seita Haderer, né? Chamava os Netzarim, alguns chamavam de Haderer, os do caminho, né? Porém, ele diz que faz parte desse grupo.
E ele diz: continua a crer em todas as coisas de acordo com a Torá e todos os escritos dos profetas. Ou seja, ele continua de acordo com a crer em tudo que está na Torá. Olha para ele se defende. Ele está dizendo, isso é logo após os textos lá de Atos 21, né? Ele diz que continua guardando a Torá. Isso é uma falsa acusação que estão fazendo contra ele. Ele está já se apresentando aí. Olha, meus irmãos, eu sou Yehudim, eu sou israelita, da tribo de Benjamim, eu fui circuncidado, eu falo hebraico, segundo o zelo, sou fariseu, guardo a Torá, acredito em tudo que ela diz, inclusive nos profetas. E ele continua: e qual é a sua relação com o Eterno? Provavelmente vão perguntar para ele. Ele diz: quando o ungido foi executado na estaca como criminoso, eu também morri. Shaul estava lá, meus irmãos. Ele fala como se, a partir do momento que ele soube da realidade, da verdade, ele tivesse morrido junto com Yeshua. Para que meu ego orgulhoso não mais viva. O ungido, porém, vive em mim, e a vida demonstrada pelo filho de Elohim, que me amou e se entregou por mim. Então ele tinha o amor pelo Eterno através da comunhão que ele tinha com os ensinamentos do nosso mestre Yeshua. Então ele está se apresentando a vocês, jurados que já foram convocados, e esse acusado chama-se Shaul HaShaliach, Shaul, o enviado. Ele foi enviado aos estrangeiros, também conhecido como Paulo. Esse homem teve o seu chamado de uma forma milagrosa. Ele que antes perseguiu os discípulos de Yeshua, agora se tornou vítima da mesma perseguição, pois se tornou mais um do grupo dos Nitzarim, dos Nazarenos. O problema é que a acusação não cessou após a sua morte, pois as suas cartas até os dias de hoje causam para o seu nome uma reputação e um ataque também, distorcendo as suas palavras. Então, eles atacam a sua reputação e distorcem as suas palavras. Por que motivo? Porque realmente ele escrevia de uma forma difícil, complicada. Talvez ele fizesse isso, meus irmãos. Talvez ele fizesse isso porque ele jamais imaginou que as suas cartas chegariam até os dias de hoje e se tornaria o que se tornou. Um motivo literalmente de muita apostasia. Talvez ele estivesse escrevendo ali para um grupo de pessoas que tinha conhecimento do problema, que ele não precisava especificar tanto. Ele não precisava dar muitos detalhes, falar com tanta certeza, desenhar para as pessoas que aquilo que ele estava falando era sobre a Torá e aquele outro texto ali era para aquele outra parte da sua carta era sobre o legalismo, sobre um tipo de doutrina que se ensinava naquela época. Quando a gente vê Shaul falando diretamente sobre um tema, é porque as pessoas que estavam lendo aquelas palavras, sabiam detalhadamente do que ele estava falando. Sabiam do problema. É como eu chegar para minha esposa e escrever alguma coisa para ela no WhatsApp, e alguém, depois de 2000 anos, abre aquela mensagem e vai deduzir o que eu estava falando com ela. Possa ser que aquele texto que eu esteja falando para ela não seja não esteja refletindo o todo, porque a pessoa que está lendo não sabe o contexto que eu falei. Talvez eu estivesse falando tão diretamente sobre algum tema que eu não precisasse dar tanta explicação, porque ela já sabia do que estava se tratando. Porém, a gente abre hoje as cartas de Shaul, lê um texto e diz: não, isso aqui é sobre isso e ponto final. Então, vamos adiantar o estudo. Olha aqui, ó, aparentes contradições. A gente tem uma placa aqui, uma pessoa coçando a cabeça, e nós temos dois caminhos. Para o lado de cá, a Torá foi abolida.
E para o lado de cá, a Torá é válida. São caminhos totalmente opostos, não é isso? Não tem como um não anular o outro, certo? Então, papel e caneta na mão, anotem aí. A primeira pergunta que eu vou fazer a vocês é a seguinte. Eu vou trazer 2 textos para vocês aqui. Vocês vão escrever aí no chat. Vou dar 4 opções para vocês, tá certo? Inicialmente aí. O primeiro texto tá lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Hoje vai ser só pauleira, viu, meus irmãos? A pergunta que eu faço é: afinal, somos justificados pela Torá ou pela fé? Olha o texto que diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Eu vou até escurecer aqui o texto um pouquinho, para depois não dizerem, né? Ah, meu irmão, eu não entendi direito a pergunta, porque estava difícil de fazer a leitura aqui. Mas agora eu acho que dá, né? Tá todo mundo enxergando aí, né? Vehi al yadei hatorá. A palavra que tá Torá, viu? Lo yatzedek. Lo não. Yatzedek não justifica. Não justifica. Ish, o homem, né? Lifnei Elohim. Davar Baruch Hu Kitzedek Ba Emunato Yahirye. É evidente que pela Torá, Lo Itzedek não será justificado o homem, Ish, diante Lifnei Elohim, diante do Eterno. Porque o justo viverá pela emuná. Irie emuná. Viverá pela confiança, pela fé. O que é que Paulo está dizendo aqui claramente, meus irmãos? Que pela Torá ninguém será justificado. É certo, né? Então aqui a Torá foi, olha, abolida. Já tem gente aí já batendo martelo. Pá! Condenado! Eu só não bato na mesa aqui que é de vidro, senão eu vou quebrar, igual o Moré Felipe faz. O Moré Felipe é de madeira, a dele é boa. A minha é de vidro. Se eu bater aqui, quebra, acabou o estudo. Capaz de eu me cortar. Mas já tem gente batendo martelo. Pá! Condenado! Esse aí, ó, tá vendo? Nunca me enganou! Nunca me enganou. Calma. Tenham calma. Me explica isso aí. É a mesma coisa. Só que é o contrário agora. Totalmente o avesso. Olha o texto, ó. Kilo shemeim hatorá. Agora ele está falando, no início, ó, ele está falando, porque os que ouvem a Torá, aqueles que shemeim, né? Que ouvem a Torá, tzadiki hem lifnei Elohim, não são justos diante de Elohim. A mesma coisa, né? Não é justo quem ouve a Torá diante de Elohim. O problema é o final do verso. Ki im shimrei hatorá yatzediku. Mas os que praticam, os que guardam, né? Shema. Os que guardam no seu coração, os que praticam a Torá, hão de ser justificados. Aqui é totalmente oposto daqui, meus irmãos. Aqui ele está dizendo que ninguém será justificado diante do Eterno por guardar a Torá, mas que pela fé, né? O justo viverá pela fé. O oposto também dos textos que a gente leu ontem à noite. Por exemplo, de Nehemiá, de Ezequiel, de Ezequiel, que fala que a Torá nos dá vida. Através da obediência da Torá, seremos justificados, como Moshe lá em Devarim, Deuteronômio capítulo 6, versículo 25, como o próprio Yeshua ensinou, que nós devemos buscar a justiça do Eterno, que é a sua Torá. Esse texto aqui é totalmente contrário à Torá. De Gálatas capítulo 3, versículo 11. Por isso que se originou tanta confusão. Mas voltando, recapitulando, o
Porque eu falei ontem sobre a questão da ordem das coisas. De que todos nós, nenhum de nós, vamos ser salvos porque a gente é bonzinho, não, meus irmãos. Porque nós somos o suprassumo da santidade. Porque nós guardamos toda a Torá. Porque vai chegar um momento, meu irmão e minha irmã, que todos nós vamos falhar diante do Eterno. E como está lá no texto de Ezequiel, capítulo 33, o Eterno fala sobre isso. Não confie o justo na sua justiça, pois se ele morrer na iniquidade, na transgressão, não será contado os seus dias anteriores. Nenhum injusto se confie no dia do seu chamado. Se eu disser para ele que ele morrerá e ele se converter do seu juízo, certamente viverá. Porque a salvação é oriunda da graça do Eterno, da misericórdia. A salvação vem do Eterno. Porém, nós podemos permanecer diante dele, porque o Eterno só coabita em locais limpos e puros. Se nós estivermos diante dele, buscando praticar os seus parâmetros de justiça, que é a sua Torá. Então nós não somos salvos pela prática da Torá, mas permanecemos salvos por ela. Eu costumo dizer o seguinte, que a Torá não nos salva. Preste atenção no que eu estou dizendo. A Torá em si, por si só, ela não vai salvar o ser humano. Porém, por sermos salvos, nós buscamos obedecer a Torá. Porque eu não guardo a Torá para ser salvo. Eu guardo a Torá porque sou salvo. Essas palavras não saem do meu coração. Eu amo essas palavras. Ninguém vai poder retirar de mim jamais. Mas isso não é... Eu não guardo essas palavras para ser salvo. Eu guardo porque sou salvo. Já existiam pessoas e existem até hoje que por guardar a Torá, que esse pensamento não esteja no nosso meio, que por guardar a Torá, imaginam que o Eterno é obrigado a salvá-lo. Querem se justificar diante do Eterno. Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Hoje à tarde a gente vai ver, viu? No finalzinho de tudo, você já deve estar colocando em mente, né? Yeshua falou sobre isso, viu? Teve uma parábola dele, do nosso mestre. Não se adianta, não dê spoiler, vocês são jurados, você não pode emitir opinião ainda. Mas existe uma parábola do nosso mestre que ensinou sobre isso perfeitamente. Talvez se Shaul tivesse convivido mais com Yeshua, tivesse convivido com Yeshua literalmente, né? Ele não falasse de uma forma tão difícil, que dá esse duplo sentido, que se você pegar as mesmas palavras dele, você vê que são totalmente opostas uma para com a outra. Existe uma duplicidade. Não só esse, vou para o próximo. Gálatas capítulo 5, verso 3. Anotem aí, viu? A gente vai ler o capítulo 5, verso 3 e 4. Eu quero que vocês me respondam esse questionamento que eu vou fazer para vocês aí. Só voltando aqui, isso mesmo. Quando terminar esse questionamento, eu vou dar 4 opções para vocês aqui para vocês responderem. Gálatas capítulo 5, versículo 3 e 4, a gente vai ver. Ve'od ani masrir kol ish asher yamol, ou seja, e outra vez eu aviso, todo homem que permite a circuncidar, yamol, né, circuncidar, né, mitzveh hu la asot et kol divrei hatorah. Outra vez, aviso outra vez, todo homem que permite realizar a circuncisão a Brit Milá é obrigado a cumprir toda a Torá. Você está por obrigação cumprir a Torá. Você não fez a circuncisão, agora você é obrigado a cumprir a Torá. Mas de que contexto o Shaul está falando? Preste atenção. Versículo 4. Vocês que tentam ser declarados justos por meio da Torá estão separados do ungido. Vocês caíram da graça de Elohim.
a Hesed do Eterno, deixou de ter validade a partir do momento que foi feita a circuncisão. Então Shaul está sendo direto, meus irmãos. Não tem meia palavra. Aquele que se deixou circuncidar está apartado da graça do Eterno. Não existe mais graça para ele. Você é obrigado a cumprir toda a Torá. Fez a circuncisão, acabou-se. Você vai viver por sua conta. Não existe mais o caminho de salvação para você. Porque você fez esse ato terrível. Porém, tenham calma. Olha que contradição agora. Vocês vão me responder, tá certo? Eu vou fazer uma pergunta, usando esses textos aí de Shaul. Ele está falando realmente sobre o ato em si da circuncisão? Ele está falando realmente no pensamento da escritura, da Torá? Ou ele está falando de tradições? A gente vai chegar lá. Aqui a acusação está acusando, viu? Está trazendo as contradições, levantando para vocês questionarem aí. Eu sou advogado de defesa, já estou só trazendo aqui um pensamento, né? Olha o que está escrito em Atos, capítulo 16, versículo 3. Shaul desejava que Timóteo o acompanhasse. Portanto, o que é que ele fez? Realizou a sua Brit Milá. Próprio Paulo, realizou a Brit Milá de Timóteo. Por causa dos Yehudim que viviam naquelas áreas, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, eu tenho 4 questionamentos. Eita, estava na tela não, estava aqui, né? Eu tenho 4 questionamentos para fazer a vocês aí, jurados. Anotem aí, no final do veredito vocês podem dizer. Não diga agora não. O primeiro, Paulo era louco. Tava faltando um parafuso na mente dele. Ele esqueceu que escreveu aquilo ali. O segundo, existiram 2 Paulos, ou então seus textos foram adulterados. Que não pode ser a mesma pessoa. Se a gente pegar o pé da letra, como muitos fazem, vou abrir agora 2000 anos depois. Comecei a ler a escritura agora. Vou abrir agora a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 3 ao 4. Aí subo numa determinada religião e digo, olha, aqui diz que aquele que se deixa circuncidar está apartado da graça, então não podemos fazer circuncisão. É só isso? Beleza. Me responda esse versículo 16, capítulo 16, versículo 3 de Atos. Me responda isso. A terceira pergunta que eu faço. Vocês acreditam que Paulo e Timóteo perderam a salvação? Estão apartados da graça? Segundo o próprio Paulo, sim. O quarto questionamento. Paulo mudou de opinião ao longo de sua vida. Ele dizia uma coisa agora, depois se esqueceu de tudo que disse e começou a viver de outra forma. Ou será que aquele texto lá de Kefa, de Pedro, está fazendo mais sentido? Que o indouto distorce as suas palavras. Aquele que não tem conhecimento distorce. Lá vem a acusação, meus irmãos. Romanos capítulo 3, eu disse. Olha, a acusação. Ela veio com raiva. A acusação tá daquele jeito. O promotor não. O promotor ele fez acordo. Vamos ter promotores que fazem acordo, né? Mas a acusação, às vezes, ela tá com raiva. Não é o caso. A raiva não cabe entre os servos do Eterno. Mas ela vai levantar assuntos que são pertinentes, que demonstram realmente, chegam a regalar os olhos. Olha o que Shaul vai falar agora em Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya'am Bema'asim Asher Tsevetá HaTorá. Pois nenhuma carne será justificada pelas obras ordenadas pela Torá. Lo Yatzedek Kol Basar Lifnei Ki Mi Mekor HaTorá Yatzea
Da'at ha'rete. Pois pela Torá vem o conhecimento do que é pecado. Vem o conhecimento do pecado. Então, Shaul está dizendo novamente a mesma coisa. Pois nenhuma carne será justificada pelas obras da Torá. Pois pela Torá vem o que é conhecimento do pecado. Ele já havia dito, o próprio Shaul, que o homem, no livro de Romanos, no capítulo 2, versículo 13, a gente leu há pouco tempo, que não era justo diante do Eterno aqueles que só ouvem a Torá, mas sim aqueles que praticam. No próprio capítulo 2, tem uma parte lá do texto, que ele vai chegar para ele pergunta para o Yehudim, diz, olha, você que acredita ser condutor dos cegos, guia para os que estão na escuridão, que detém na Torá o conhecimento da verdade e do que é bom diante do Eterno, e profanas a Torá ao descumpri-la. Olha o que Shaul fala no capítulo 2. Ele fala exatamente todas as características positivas da Torá, que ela é a vontade do Eterno, que ela é luz para os que estão em trevas, e que é uma desonra para o Eterno e para a Torá quando a pessoa sabe o que é certo e pratica o que é errado. E aqui ele está falando completamente ao contrário. Um capítulo depois, ele está falando tudo ao contrário, aparentemente. E esse aqui é o texto. Rapaz, esse aqui eu pedi até pro meu querido amado irmão Moré Felipe traduzir, que eu estava tentando traduzir, é muito grande e eu acabo me complicando. Não vou nem fazer a leitura dele no hebraico, eu não tenho tanto como traduzir simultaneamente para vocês. Conheço 50% das palavras aqui, as outras nem tudo. A gente consegue ver aqui que ele está falando exatamente sobre o Hukot HaTorá, os regulamentos da Torá. Está sendo um ataque direto aos regulamentos. Está falando aqui sobre fé, sobre Yeshua. Enfim, vamos lá. Olha a tradução que o nosso mestre fez, direto, nosso professor, Marcos Felipe, direto do texto de Gálatas, de hebraico. E depois que conhecemos que não se justifica um homem nos regulamentos da Torá, mas na confiança de Yeshua, o ungido, nós também chegamos a acreditar em Yeshua, o ungido, para sermos justos na confiança do ungido, e não na Torá, pois nos regulamentos da Torá não há justificação nos regulamentos de toda a carne. Ou seja, aqui é um ataque direto aos regulamentos, Hukim da Torá. Os regulamentos são literalmente o tema aqui de Gálatas capítulo 2:16. Porém, meus irmãos, vocês têm que ter um pouco de calma. Não dê ainda o seu veredito. A gente só vai finalizar isso, como eu disse, quando a gente ouvir Paulo falar de tarde. A gente vai esclarecer até esse texto aqui, com muita calma, analisando o contexto do que foi dito. Contexto. A gente vai fazer links aqui que vocês vão entender claramente como a luz do dia. Apesar dele não estar falando aqui sobre salvação, ele está falando aqui sobre justificação. Ao meu ver, tem um erro grave aqui de Shaul, porque ele não foi específico. Isso eu não vou tirar jamais o mérito de quem questiona ele por ele não ser específico. Mas, como eu disse no início, como a gente pode julgar alguém se ele estava escrevendo uma carta para quem sabia do que ele estava falando? Vocês aí, nem eu, a gente não sabe com quem ele... Se a pessoa que estava ouvindo já não sabia diretamente linkar, encaixar esses problemas que ele está falando aí. O contexto histórico vale muito. A pessoa que está recebendo provavelmente sabia do que ele estava falando. Então, não tragam esses textos antes da gente analisar de tarde, que ele vai falar sobre esse texto. A gente vai ver toda a origem no capítulo 2. A gente vai fazer um link sobre
Outro texto que está lá no livro de Atos. O livro de Romanos também. A gente vai ver que desde o que ele vem se desenrolando no livro de Romanos é totalmente diferente. Eu já dei uma pincelada aqui para vocês no livro de Romanos capítulo 2. Se vocês lerem, é uma aula de Shaul falando sobre as benécias da Torá. Principalmente no final do capítulo 2. Então, para a gente dar continuidade, finalizando aí a acusação, a gente vai para mais um texto que está lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 4. Só casca de banana aqui para advogado de defesa. Capítulo 2, versículo 14, perdão. Diz o seguinte: Kihu Shelumnu Asher Asa Shenim Shenaim Le Ehad Ve'et Hakir Ha-Meve-Deil Ha-Mave-Deil Dil, perdão. Be-Eneinu Haraz. Porque Ele mesmo é a nossa paz e nos fez um só e derrubou o muro que nos dividia. Então, Shaul está falando, olha, Yeshua trouxe a paz para a gente. Ele derrubou um muro que nos dividia. Que muro é esse? No versículo 15 ele diz: destruindo em seu corpo a inimizade gerada pela Torá, com seus mandamentos estabelecidos na forma de ordenança, nos seus Hukim. Mais uma vez ele ataca diretamente tanto a Torá, aparentemente, quanto os Hukim, as ordenanças do Eterno, os regulamentos, que é conhecido também, tá aqui os mitzvot, né? Et mitzvot ha-Hukim ba-Torá. Então foram os regulamentos e os mandamentos estabelecidos pela Torá. Ele o fez a fim de criar dos dois grupos uma só humanidade em união consigo mesmo e dessa forma trazer Shalom. Agora, o primeiro questionamento, se Shaul está falando aqui que o muro que Yeshua derrubou foi o muro da Torá e dos regulamentos e dos mandamentos do Eterno, abolindo, né, esse muro, para que, preste atenção, todos possam viver em união e dos dois povos fazer um. Que povos são esses dois? O povo de Israel, o povo Yehudim, e o povo que são conhecidos como os estrangeiros. Dos dois fez um só povo. E a lei que, segundo aqui está sendo dito no texto, a Torá, a instrução do Eterno e seus mitzvot, seus regulamentos e seus mandamentos, era uma barreira que impedia que esses povos se unissem. Tá certo aí? Não é isso? Porém, se a gente colocar isso como pressuposto, se foi derrubado para os dois povos se tornando em um só, nem os Yehudim precisam guardar a Torá. Que é um argumento de uma determinada religião, que diz que os Yehudim, eles precisam guardar a Torá, mas os estrangeiros não. Então, segundo Shaul, que disse que vivia pela Torá, como a gente vê ele se apresentando, ele é um hipócrita. Porque ele dizia que vivia guardando a Torá, mas Yeshua derrubou a parede de separação, que era o que criava inimizade entre os povos. Agora, que regulamentos são esses? Porque Torá, meus irmãos, não é só a Torá do Eterno. Qualquer instrução, a gente tem a Torá Shebel-P, Torá oral, a Torá que sai da boca. Os regulamentos, não só existe o regulamento da Torá, existem regulamentos, Hukim, que são instruções que não tem tanta explicação, que não tem como você cravar com 100% de certeza, criadas por homens também. Tanto que nesse texto, se você olhar em grego, está lá a palavra dogmas. Essa parte de regulamentos aqui, Hukim, a palavra equivalente é dogmas, mandamentos humanos. Porém, vamos aqui nos ater ao hebraico. Vamos ter calma. Olha que coisa interessante.
essa pedra aqui é uma pedra que foi achada, né, talhada com textos em grego que falava justamente isso que a gente vai ler agora. Tá lá no livro do historiador Flávio Joséfos. Tá aqui nesse livro aqui, ó. Deixa eu botar ele aqui. Livro de Flávio Joséfos. Não me recordo a página agora. Deixa eu botar ele aqui embaixo. Estou botando ele para ajudar a câmera a ficar um pouquinho mais alta. Só ver aqui se ficou normal agora. Que fala o seguinte. Olha o que o texto diz, ó. Havia uma divisão feita de pedra, ou seja, um muro de separação. Sua construção era muito elegante. Deixa eu só botar aqui um marcadorzinho. Sobre ela ficava pilares em distâncias iguais um entre o outro, anunciando a lei da pureza. O que a gente já viu, já falou ontem sobre os essênios, os Yahad, os essênios. Eles influenciaram bastante o grupo que comandava o Beit HaMikdash, o templo. Então eles se apegavam muito sobre os rituais de purificação e de pureza, de separação. Eles chegaram nas suas cartas enviadas aos os saduquinhos, os saduceus e os peruxinhos, os fariseus. Eles chegaram a dizer que as ofertas dadas pelos estrangeiros não poderiam ser aceitas no Mishkan, não poderiam entrar no Mishkan. No Mishkan não, perdão, no Beit HaMikdash, no templo. Veja o que eles chegaram a dizer. Então já existia essa repulsa contra os estrangeiros. Então foi criado, por ideia segundo alguns, dos essênios, uma parede de separação no Beit HaMikdash, no templo. E olha isso é um historiador falando, anunciando a lei de pureza em grego e em outras letras romanas, que é essas tábuas aqui, ó, essa tábua que tá de pedra aqui, né? Tá escrito dizendo que nenhum estrangeiro deveria entrar no santuário. Tá lá no livro de Guerras, né? Que é esse que eu mostrei para vocês. Não, isso é a Antiguidade Judaica. Guerras está ali. 5.5.2. Os arqueólogos descobriram duas dessas placas de aviso que dizem: nenhum estrangeiro tem permissão de entrar na balaustra em torno do santuário do pátio. Quem for pego será responsável por sua decorrente morte. Ao lado, uma placa antiga com o aviso aos gentios no templo de Jerusalém. Está aqui a placa, está aqui a comprovação histórica que existia uma parede de separação entre o estrangeiro e o Yehudim. Agora eu pergunto a vocês, como advogado de defesa, será que Shaul não está fazendo uma ilustração, um exemplo, e não está dizendo que literalmente Yeshua derrubou essa parede de separação, mas que ele está fazendo uma linguagem figurativa, dando ilustração com algo da época, dizendo que esses regulamentos criados não pelo Eterno, mas pelos homens, foram destruídos por Yeshua? Será que ele não está falando que esses regulamentos, essa Torá oral, creio eu que seja isso, com regulamentos humanos, que isso aqui não está escrito na Torá, esse muro de divisão não existe na Torá. No Mishkan não existia separação alguma. Se o estrangeiro quisesse fazer até celebrar Pessah, só nesse caso havia impedimento, que ele teria que fazer a circuncisão. Ele já teria que ser realmente uma pessoa do povo. Porém, se ele quisesse ir até o Eterno como é que eu posso dizer, se achegar ao Eterno e se achegar ao seu santuário, não existia uma parede que o Eterno mandou construir de separação contra ninguém. Então, será que esse texto aqui, Shaul, não está fazendo uma ilustração com isso que existia no Beit HaMikdash, no templo? São esses contextos históricos, meus irmãos, que a gente tem que se aprofundar para a gente poder entender o que Shaul está falando. Sem isso,
a acusação vai ser forte. E não tem como você se livrar de uma situação dessa aqui. São textos muito fortes que aparentemente destroem a Torá. Por isso que é impossível você ler esses textos e superficialmente, sem um contexto histórico, conseguir desvincular uma aparente contradição. O livro de Colossenses, temos outra acusação, outra pedrada. Também é utilizado esse livro. Essa carta aos Colossenses, né? No livro de Colossenses, capítulo 2, 14 em diante, diz o seguinte: Et sofer ha-venu hu sefer ha-hukim asher ana vanim mahar ve-hago min ha-mesla va ite Kaehu va Yatkikahu Batslav. Ele removeu a lista de acusações existente contra nós por causa das regras. Regulamentos. Ele é no testemunho desfavorável. Contudo, ele removeu ao pregá-lo na estaca de execução. Aí muitos vão pegar e dizer que esse ruquinho aqui são os regulamentos da Torá que ele pregou na estaca de execução. Que ele literalmente destruiu, né, esses regulamentos. Porém, meus irmãos, eu acho incoerente Shaul falar isso. Ao meu ver, né, como advogado de defesa. Porque o próprio Shaul praticava alguns ruquim. A gente vê Shaul lá em Atos, volto de novo para esse texto, capítulo 21, versículo 20, praticar o voto de Nasir, de Nazireu, que não tem explicação. Qual é a explicação para você não comer uva, você não comer bolo de uva, não tocar em vinho? É um ruquim. Se ele praticava ruquim, por que ele está sendo contra ruquim aqui, o regulamento? A não ser que esse ruquim, essas regras sem explicações, não sejam oriundas da Torá. A gente também tem direito de especular, de fazer questionamentos, porque a gente não tem como voltar no tempo, meus irmãos. A não ser que apareça algum manuscrito desenterrado aí das cavernas, saindo de algum canto, que fale claramente sobre esses temas. Mas até lá, a gente tem direito, do jeito que se especula, sem nenhum contexto histórico, a gente pode utilizar o contexto histórico para levantar outras hipóteses. Que é o que eu estou tentando aqui. Não estou dizendo que eu estou falando é certo. Eu não estou falando que o que eu penso, o que eu estou dizendo está certo e que todos estão errados. Não, eu estou levantando hipóteses para que no final vocês façam o seu julgamento. No versículo 15 diz: despojando os governantes e as autoridades de seu poder. Agora, entenda bem, se é isso aqui que ele destruiu no madeiro, que governante ele despojou? O Eterno. Porque quem inventou os ruquim? O Eterno. Porém, aqui ele está falando no plural, despojando governantes e as autoridades. Quem governava o povo de Israel e quem eram as autoridades do povo de Israel? Os Sadoquim, Fesoferim e influenciados por algumas cartas dos essênios, que criaram e estabeleceram um monte de ruquim, literalmente. Mandamento sem explicação. Você não pode entrar na casa de um gentil, de um estrangeiro. Você não pode comer com um estrangeiro. Tem que fazer um muro de separação aqui para que o estrangeiro, se ele passar para o lado de cá, não nos responsabilizamos pela sua vida. Isso é um ruquim. Despojando os governantes e as autoridades de seu poder. Fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles por causa da estaca. Então, quem foi que destruiu? Quem foi que Yeshua destruiu? Esses governantes.
Quem foi que colocou Yeshua no madeiro? Os líderes da nação de Israel, alguns deles, né, que estabeleciam regulamentos sem explicação para o povo. Regulamentos estes que não eram reconhecidos por Yeshua nem pelo Eterno. Então Shaul está linkando diretamente esses roquinhos aqui, esses regulamentos que foram destruídos no madeiro, a esse povo que o levou até o madeiro. E não está falando do roquim da Torá. Porque se fosse o regulamento da Torá, não era esse povo que estava sendo instalado aqui. Destruiu o Eterno. Essa autoridade que seria destruída era o próprio Eterno. Segundo essa interpretação. Só é fazer uma leitura cognitiva do texto. Você entender o que você está lendo. Mas enfim, vamos lá. Vamos supor aqui que seja a Torá. Vamos lá. Por isso, não permitam que ninguém os julgue em relação ao que comem e ao que bebem, ou com relação aos encontros marcados e às luas novas, o Rosh Hashanah ou o Shabat. Não sejam julgados por conta disso. Então muita gente diz, nós não precisamos guardar o sábado. Aqui, meu irmão, ninguém pode julgar pelo que a gente come. A gente pode comer porco, ninguém pode nos julgar. Ninguém pode nos julgar por não guardar o sábado. Não, porque Yeshua quebrou na estaca. Mas entenda, vamos pensar, tá certo? Shaul foi enviado aos estrangeiros, certo? Quem é que vai julgar um estrangeiro que nunca guardou Shabat? Que comia de tudo? Quem é que vai julgar ele por continuar comendo de tudo? Por continuar sem guardar o Shabat? Não é mais fácil esse povo que nunca guardou isso, ao começar a guardar, eles serem julgados, não? Quando você, minha irmã, você, meu irmão, começou a chegar na sua família e disse que você, a partir de agora, iria começar a guardar o Shabat, começou a perseguição na sua casa? Começou uma disputa aí dizendo que você não precisa fazer isso? Você não começou a ser julgado, não? Do mesmo modo, meus irmãos, até os dias de hoje, a gente não cita aqui religião A, B ou C, mas nesse caso é impossível a gente não citar literalmente, não para destruir a imagem, pelo contrário, nem criar ódio. Mas até hoje se criam, principalmente aqui na internet, principalmente as pessoas que se dizem hoje, né, povo de Israel, e se dizem judeus, que querem ser mais judeus do que os naturais, que são honrados e têm a sua conduta de vida ilibada, que querem atribuir aos estrangeiros que estão chegando as leis de Bnei Noah, dizendo que nós somos cidadãos de segunda classe, que nós não precisamos guardar Shabat, podemos comer de tudo, que vamos ser salvos por conta das leis de Noah. Só basta não matar, não comer sangue, tal, 7 leis. Agora me diga um que não é filho de Noah. O pessoal parece que não raciocina, meus irmãos. Mas quando um estrangeiro naquela época se levantava e começava a querer seguir os caminhos do Eterno, a mesma oposição se levantava que dizia: vocês são filhos de Noah. Ou seja, não é que existia essa doutrina na época, mas diziam: você não precisa guardar isso não, isso é para mim, eu que sou povo do Eterno, você não precisa guardar isso. É a mesma parábola do filho pródigo, que quando voltou disse: não, eu sou escravo, eu não tenho mais os mesmos direitos não. E o filho que ficou estava com raiva, dizia: não, ele não é mais filho não. Mas o pai disse: você volta para dentro de casa. Deu logo um anel para ele, selou a aliança do Eterno com ele, calçou os seus pés, deu uma nova roupa, uma roupa limpa e nova, e fez uma festa comemorando a sua volta, que ele é filho sim.
E filho cumpre as mesmas normas do outro filho, de qualquer outro filho que tenha. Então, o estrangeiro que se uniu ao Eterno tem os mesmos direitos e também as mesmas responsabilidades. Então, ninguém poderia julgar esses estrangeiros por guardar o Shabat e por estarem agora comendo as coisas puras, como a gente vai ver agora no livro de Atos. É só usar a lógica, meus irmãos. A lógica. Leia o texto e use o raciocínio. Leia cada palavra com discernimento, com calma, com instrução, com tranquilidade. Não se influencie com os pensamentos aleatórios. Lembre do contexto histórico. Quem são esses que estão ouvindo aí de Colossos? São estrangeiros. Quem é que estava perseguindo eles? Leia todo o contexto de Colossenses, capítulo 1 e 2, que é o que a gente vai fazer hoje à tarde. A gente vai ler o contexto. Não vai dar tempo de ler tudo. Eu coloquei só alguns pontinhos. Mas vocês vão ver só em esses pontinhos aí, esses detalhes, alguns versos, que é fácil você compreender. Quem perseguia o povo, os estrangeiros? Que é o que a gente vai ver agora. A gente vai ver isso agora. A origem da confusão. Quem começou esse barulho? Aqui já entra. Já tô começando aqui a apresentar minha defesa. A acusação trouxe seus versos. Já falou, já disse o que tinha de falar. Agora começar a defesa. E à tarde Shaul vai falar, vai explicar, vai nos contar tudo. Ele não vai deixar nada encoberto. Vai nos contar tudo. Ele disse que ia falar tudinho. Já anotei aqui tudinho, disse tudinho, pronto, beleza? Já coloquei aqui nos slides, já você vai ver o que ele vai falar. Então, no concílio, na reunião que houve em Jerusalém, o primeiro, né? Se originou por causa desse problema aqui. Olha que texto interessante lá em Atos capítulo 15, versículo 1. Yamutei mispar ba'u me'eretz Yehudá va yochihu et ha'achim im lo ha'mol temulu ka mitzvat Torah Moshe lo tivasheum. Entretanto, alguns homens que desceram de Yehudá para Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos. Então, presta atenção no contexto. Shaul foi lá e começou a trazer ensinamentos, e os estrangeiros começaram em massa, principalmente em Antioquia, a se levantar e seguir os ensinamentos conforme a Torá, conforme o que Shaul havia ensinado. A gente vai ver de tarde que Shaul comenta esse caso dizendo que ainda não tinha conhecido todos os emissários. Ele só tinha visto Pedro por alguns momentos, depois de 3 anos que ele foi acordado, né, para a sua missão. Depois de 3 anos, ele foi conversar com Pedro e viu Iacov por alguns instantes. Ele não foi reunido com todos os emissários. Ele conversou por alguns dias só com Kefa e Iacov. Depois de 3 anos. Depois disso, passou-se 14 anos e eles não se viram mais. Então, para ele estava tudo tranquilo. Ele estava ensinando da maneira correta. Até chegar esses homens de Jerusalém. Shaul não estava em Jerusalém. Quem ficou em Jerusalém? Todos os emissários de Yeshua. Eles não saíram de lá. Só muito depois. Então, eles vieram com um ensinamento diferente do de Shaul. Então, Shaul ficou pensando, não pode ser. Eu ensinei esse tempo todo errado. Não, está errado isso aqui. Quando eu estive lá há 11 anos atrás, que eu conversei com Kefa, que eu conversei com Iacov, eles não me ensinaram isso. Por que esses homens estão ensinando isso agora? Então ele achou tão difícil, tão
errada essa história, que ele disse, não, eu tenho que ir para lá, então vocês vão comigo, a gente vai para lá para a gente perguntar diretamente aos emissários se é assim mesmo. E o que era o teor dessa confusão todinha? Aparentemente é uma besteira. Porque veja o texto, olha o que o texto diz. Entretanto, alguns homens que desceram de Judá para Antioquia e começaram a ensinar os irmãos: vocês não podem ser salvos. Cadê o mouse? Esse mouse some, rapaz. Vocês não podem ser salvos a menos que se submetam a Brit Milá, circuncisão, da forma prescrita por Moshe. Então, Moshe ensinou o que sobre a circuncisão? O que é que Moshe ensinou sobre a circuncisão? Quantas circuncisão Moshe fez? Nem meia, meus irmãos. Nem a dos filhos dele ele fez. Do povo de Israel, ninguém. Porque quem fez a circuncisão todinha foi Yehoshua antes da entrada na Terra Prometida. Agora vamos supor que o que ele está falando é a circuncisão prescrita na Torá que Moshe escreveu. Tudo bem. Agora me prove o seguinte, vamos lá. Onde é que o Eterno ordena que alguém, assim que comece a andar nos caminhos da Torá, ele deve imediatamente realizar a circuncisão? Onde está escrito isso? Como foi a circuncisão de Abraão? O Eterno o chamou por um ato de graça. Do nada o Eterno chamou para ele, o texto aparece assim: Abraão, sai da casa da tua parentela e vá para a terra que te mostrarei e te darei ela por herança e você será um pai de nações. Então, o Eterno chamou Abraão, não sei se é basicamente isso, eu sou muito ruim de decorar texto, mas tirou ele da sua terra, deu a promessa para Abraão e ele não havia feito nada. E ele não deu imediatamente, disse: olha, mas primeiro você vai até ali e faça a sua circuncisão. Você é estrangeiro, para você ter aliança comigo, a primeira coisa que você vai fazer é a circuncisão. Faça a circuncisão, a partir desse ato de fé você vai caminhar comigo. Não. Com Abraão, meus irmãos, ele passou 24 anos andando da presença do Eterno. Só então, depois disso, Abraão foi convidado pelo Eterno para fazer a circuncisão. Do mesmo modo, meus irmãos, é com qualquer um que queira se aliar ao Eterno. Ninguém pode ser constrangido a praticar não só a circuncisão, mas qualquer um dos mandamentos. Quando você aceita que existe um Elohim, que ele é o único e verdadeiro, de cara você vai aprender que existe uma instrução que ele passou. Então você vai se apaixonar por essa palavra porque você amou ao Eterno, você vai amar suas instruções. Então é o primeiro passo, você se arrepender dos pecados. O que é pecado? A transgressão da Torá, como a gente viu ontem à noite. Estabelecido pelos escritos nazarenos, o pecado é a transgressão da Torá. Então, se você ama o Elohim de Israel, você não tem como viver ainda em pecado. Então, você vai começar a entender e estudar o que é pecado para agradar ao seu Criador. Segundo passo, você deve tomar um banho de purificação, se limpar da sua transgressão para andar num caminho de novidade. O terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Permanecendo no caminho de justiça, chegará um momento em que você naturalmente vai se propor, que você vai encontrar nas porções da Torá a ordenança de fazer a circuncisão. De livre e espontânea vontade você vai lá e realiza a sua circuncisão. Eu digo isso por experiência própria. Eu comecei nesse caminho em 2016. Eu vim fazer minha circuncisão ano passado. Então, não é algo que você faça literalmente, meus irmãos. Literalmente, por obrigação. Porque se for assim, ninguém vai querer entrar no caminho de Techuvá. Se for por imposição, a primeira coisa que você for fazer é a circuncisão, ninguém quer não. Tem pessoas que passam a vida toda e ficam ainda com receio.
Por causa desses textos aí que o pessoal distorce. Mas tenho certeza que muitos amam o Eterno e têm coragem de fazer. Mas, continuando, né? Então existia uma Brit Milá da forma prescrita por Moshe. Existia esse pensamento. E eu digo a vocês, viu? Digo a vocês, até hoje existe. Vou provar para vocês. Até hoje existe. Verso 2 diz: isso os levou a uma grande contenda e discussão com Shaul e Barnabá. Por isso, a congregação designou Shaul, Barnabá e alguns outros para propor essa questão aos emissários e anciões em Jerusalém. Então, não foi fácil, não. Ninguém convenceu ninguém, não. Eles precisaram ir até Jerusalém para poder bater essa questão. E no verso 5, olha o que o texto diz no verso 5. Alguns, quando eles chegaram lá, né? Eles fizeram aquela festa, receberam tudinho. Poxa, meus irmãos, quanto tempo, Shaul? Mais de 11 anos sem te ver, meu irmão. Isso Pedro dizendo, né? Kefa. Jacó também, né? Conte-nos, meu irmão. Conte-nos tudo. Fale aí como é que foi. Aí Shaul começa a contar as maravilhas que o Eterno realizou entre os estrangeiros. E aquele oba-oba, aquela festa, né? Poxa, milhares de estrangeiros estão se chegando ao caminho do Eterno. Que coisa abençoada, que coisa boa. Aí Shaul diz: olha, mas eu não vim aqui por causa disso, não. Eu vim por causa de um ponto específico que eu estou ensinando aqui, mas há mais de 11 anos, e me disseram que era diferente. Que o estrangeiro, assim que disser que aceita a Torá e que se imerge no batismo, no banho de purificação, imediatamente ele tem que fazer a circuncisão. E isso só existe na tradição oral. Não existe essa regulamentação na Torá. É um mandamento da Torá? Sim. Porém, a hora de se fazer a circuncisão é uma instrução oral. E eu provo isso usando até hoje a literatura judaica. Até hoje é dessa forma. Quando um prosélito, um estrangeiro, quer fazer parte da religião, tem que citar, infelizmente, né? A gente não tem esse costume, mas é preciso para a gente poder explanar tudo aqui, porque o contexto da época é esse. Até hoje é assim, meus irmãos. Não sei se em todas as vertentes do judaísmo, mas alguma parte é assim. Porque a gente tem relatos, eu peguei umas 3 fontes, mas eu escolhi uma só aqui, que fala a mesma coisa. Olha o texto diz, ó. Alguns, porém, dos que chegaram a confiar eram do partido dos Perushim. Ou seja, alguns desse grupo aqui, do grupo lá do concílio em Jerusalém, que estavam presentes nessa reunião, que tinham condições de opinar, eles eram do partido dos Perushim, dos fariseus. Eles se converteram ao caminho do Eterno, o caminho ensinado por Yeshua. Eles estavam lá no meio. Eles se levantaram e disseram: é necessário circuncidá-los e orientá-los para que guardem a Torá de Moshe. Olha a sequência: circuncisão, guardar a Torá. Circuncisão, guardar a Torá. Lembra do que a gente leu lá em Gálatas capítulo 5? Circuncisão, você só é obrigado a guardar toda a Torá. Por quê? Isso é uma instrução da lei oral. A partir do momento que você fez a circuncisão, você é obrigado a guardar toda a Torá, porque você assinou um contrato. Shaul concorda com isso, a gente vai ver hoje à tarde, que a circuncisão é uma assinatura de contrato. Porém, o contrato, antes de se assinar, meu amado irmão, minha amada irmã, é necessário ler primeiro. Primeiro se lê o contrato, se analisa se tudo o que está no contrato você está de acordo, para aí só então, após isso, você assinar o contrato. E o que é que esses homens estavam dizendo primeiro? Antes de ler o contrato, assine. Assine o contrato, que o ato da circuncisão seria uma assinatura de contrato. Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 6. É uma assinatura de contrato. É 6 ou é 4? Enfim, a gente vai ver hoje à tarde.
é necessário circuncidá-los e orientar para que guardem a Torá de Moshe. Olha o que está escrito aqui, ó. Isso são regras para quem está querendo... deixa eu ver se está aparecendo na tela aí. Tá cortando só um pedacinho. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Tá pra cá. Não, esse não. Esse aqui. Esse aqui também. Vê se dá agora. Pronto. Agora foi. A primeira regulamentação que tá aqui diz: aceitar o jugo dos mandamentos. Tá ok? Tá. Como é que alguém vai se chegar a andar nos caminhos do Eterno sem que entenda que as práticas que ele faz, algumas delas são indecorosas e não condiz com alguém que serve ao Elohim de Israel? Então, o primeiro ponto é dizer que você pronunciar em voz alta que você realmente sabe que tem atitudes suas que estão erradas e que você vai se moldar a partir daquele momento conforme a Torá de Moshe, conforme a instrução de Moshe. Essa tradição tá ok, é válida. Yeshua valida isso, os emissários validam isso. A gente vai ver a conclusão nesse próprio livro aí, Atos capítulo 15, a gente vai ver a conclusão que é exatamente isso aí. O primeiro ponto é aceitar os mandamentos. Tudo de uma vez? Não. Meate, pouco a pouco. Porção a porção você vai aprender. São 54 porções, você vai aprender, no mínimo em um ano você já vai saber de alguma coisa. Qual é o segundo passo? Depois que você diz, não, o Elohim de Israel é o verdadeiro, eu aceito as suas instruções, seus mandamentos. Aceita, meu irmão. Pronto, agora você vai tomar um banho de purificação. Imersão. Aí tem aqui, ó, segundo passo. Um mikvê, uma piscina de água natural, geralmente água da chuva. Na conversão, você irá mergulhar neste banho de purificação espiritual. É nesse momento que você vai aceitar a Torá sobre si mesmo. Tá certo? Perfeito. Eu concordo com isso aqui. Até aí, perfeito. Yeshua concorda com isso aí. O que é que Yeshua ensinou? Que a pessoa se converte dos seus maus caminhos e toma um banho de purificação. Vai fazer o batismo em nome de Yeshua, ou seja, sobre a doutrina de Yeshua. Porque eu também já li que quando você tomava um banho de purificação, você fazia esse batismo, nesse primeiro, era você aceitando o seu mestre. O seu mestre era o responsável. Ou seja, você dizia, eu estou me purificando em nome do Eterno e em nome do meu mestre. Ou seja, que agora você vai ser o discípulo de alguém. Por que Yeshua vai até Yohanan? Porque ele diz, Yohanan diz para ele, Senhor, não é justo que você venha a mim, mas que eu vá a ti. Aí Yeshua diz, não, Yohanan, faze isto para que se cumpra toda a justiça. Essa justiça, eu pergunto, é do Eterno ou dos homens? É dos homens, meu irmão. É isso aqui, ó. Yeshua está validando uma excelente instrução oral que fazia muito sentido para ele. Você se imergir em nome de um mestre. Porque Yeshua não poderia ensinar sem antes ter aprendido. Por isso que os perushim chegam para ele lá em Matitiahu, eu não lembro se é o capítulo 20 ou 21, e perguntam, sob qual autoridade tu ensinas? Então Yeshua não responde de imediato, mas ele faz uma pergunta e aponta para quem é seu mestre. Ele diz, eu respondo a vocês sobre que autoridade eu ensino se vocês me disserem se o batismo de Yohanan é do céu ou dos homens. Ou seja, ele já respondeu ali quem é o seu mestre. Teoricamente, né? Porque ele precisava dessa autoridade. Por isso que ele diz que é preciso que se cumpra toda a justiça. Ou seja, ele não poderia ensinar sem antes ter aprendido. Era a justiça dos perushim. Os perushim ensinavam assim, que você, para ser um mestre, você precisa ter aprendido de alguém.
Yeshua escolheu Yohanan como o seu mestre, porque ele era mais velho que ele 6 meses. Então ele poderia fazer isso. Porém, o terceiro item não condiz, que é justamente o que eles combateram aqui em Atos capítulo 15, que é o que eles estão ensinando aqui, a tradição oral de que, após aceitar os mandamentos da Torá, era necessário realizar a circuncisão imediatamente. Imediatamente eles deveriam fazer a circuncisão. Se você é um homem, precisará ser circuncidado. Se foi circuncidado quando bebê, uma retirada de sangue simbólica é tudo o que será feito neste momento, com o pronunciamento das devidas bênçãos pelo Mohel, aquele que realiza a Brit Milá. Então, mesmo que você já tenha sido circuncidado, você precisa ir lá e fazer um corte para poder validar a sua circuncisão. Entre outras e outras tradições que eu poderia passar umas 2 horas aqui citando, porque eu passei acho que uns 6 meses. Não, esse estudo específico aqui, eu passei 1 ano e meio estudando. Centenas de tradições, muitas delas com muita profundidade e ensinamento contido. Porque na época dos Macabeus, a tradição conta que quem entregou o povo Yehudim para os Seleucidas, né, que é os gregos, foram esses convertidos que reverteram os sinais da circuncisão. Tem algum texto aqui que fala sobre isso. Então eles inventaram esse tipo de corte especial que não tinha condições de você reverter mais a circuncisão. Mesmo que você quisesse, você não tinha como reverter. Porque para eles, os gregos praticavam os esportes tudo nu. Eles tinham culto ao corpo, né? E era uma pessoa que tinha o seu órgão genital mutilado, que era o que eles mais reverenciavam, eles chamavam de mutilado. Então, esses convertidos que fizeram sua circuncisão, eles se arrependeram e começaram a reverter a circuncisão, como ninguém sabe, para poder não ser, como é que eu posso dizer? Não ser aí, virar motivo de chacota pelos gregos, né? Enfim, são longas histórias. Porém, na tradição de hoje, continua da mesma forma. Não mudou nada. Então, o combate aqui em Atos 15 é contra a tradição e não contra o mandamento da circuncisão em si. Tanto é que a gente leu já agorinha. Logo após isso aqui, no capítulo 16, Shaul foi lá e circuncidou Timóteo. Se está se falando aqui sobre circuncisão, que não é preciso mais fazer circuncisão, Timóteo era grego. O texto diz lá em Atos 16, que é o versículo 3. E Shaul foi lá e circuncidou a ele. Então o que está se falando aqui, o debate, é sobre a circuncisão. Mas não é sobre a circuncisão. É sobre a circuncisão. Estou falando igual a Paulo agora. Porém, é mais sobre a tradição em volta da circuncisão. Qual é o horário, o tempo certo de se fazer? Se é no início da caminhada, como a tradição ordena, dessas pessoas que estão se chegando, ou se quando a pessoa se sentir à vontade para fazer. Tanto que no texto de Gálatas, vou dar um spoiler, lê o texto de Gálatas, capítulo 2, no início, para você ver o que está se falando. Está se comentando exatamente essa situação. Lá está falando o nome de quem era esse estrangeiro que estava sendo coagido a se circuncidar, que ele não foi coagido mais a se circuncidar e que ele fez a circuncisão no momento que ele queria. Gálatas capítulo 2, leia. O contexto de Gálatas capítulo 2 é essa tradição. O contexto de Gálatas é essa tradição que colocava sobre as costas do homem isso aqui, ó. Isso aqui, o que é o mais importante que vocês têm que entender. Vou marcar bem direitinho para vocês entenderem. Isso aqui, eu vou voltar até o texto. Vocês não podem ser salvos a menos que realizem determinado mandamento. Você não pode ser salvo se não realizar a circuncisão. Você não pode ser salvo se não guardar o Shabat. Você não pode ser salvo se você não comer alimentos puros. Você não pode ser salvo se você não guardar a Torá. Qualquer um pode ser salvo, meus irmãos.
E o sinal de que você é salvo é guardar a Torá. É o contrário. Continuando. Convoco agora as testemunhas de defesa. Deixa eu ver a hora. Ih, rapaz, eu tô atrasado. Testemunha de defesa. O mal Buruçu aqui, ó. Lá de novo, Buruçu. Tá aqui, ó. Gente coçando a cabeça aqui. Gente com o olho arregalado. Outro botando a mão no queixo aqui, ó. Pensando. Aqui embaixo, ó. Mão no queixo. Outro já ali se levantando. O menino passando ali, correndo. O menino aqui de baixo, ó. Arregalado também. Confusão tá feita. Se levantou a primeira testemunha de defesa, chamado aí Kefa para o debate. Vou ler os textos mais em português, tá certo, pessoal? Pra gente agilizar, senão a gente não termina. Depois de um longo debate, Kefa levantou-se e disse-lhes: Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Elohim me escolheu dentre vocês para ser aquele cuja boca os estrangeiros pudessem ouvir a mensagem das boas novas e confiar. Quais são as boas novas? As Bessorot. Quais são as boas novas? São as instruções da Torá. Então, a Bessorá que o Eterno fala em todo o Novo Testamento, conhecido como Novo Testamento, todos os escritos nazarenos, literalmente é a Torá, meus irmãos. Então Kefa, Pedro, quando foi para a casa de Cornélios, ele foi ensinar a Torá para o estrangeiro Cornélios. Por quê? Na tradição foi proibido um Yehudim ensinar a um estrangeiro. Então o Eterno move até os céus e a terra para poder ensinar aquele que o busca de todo o coração. Então para Cornélio seria impossível ele conseguir aprender sem que houvesse uma revelação do Eterno, porque o Kefa, ele não iria até lá ensinar ou entrar na casa de um estrangeiro. Tanto é que no Atos capítulo 10, se vocês lerem, quando o Kefa vai se apresentar para Cornélios, ele diz: vocês bem sabem que um Yehudim não pode entrar na casa de um estrangeiro. Por que não pode? Onde está escrito na Torá? Em canto nenhum está escrito na tradição. Então o combate aqui é tradição. Então Kefa está dizendo que ele foi para a casa de um estrangeiro, Cornélios. O caso é de Atos capítulo 10, ele está relembrando 5 capítulos antes aí, que ele ensinou as boas novas, ou seja, a Torá. Se a gente acusa Shaul de não ser direto, meus irmãos, em falar sobre a Torá no momento certo, Pedro também utiliza aqui como uma figura de linguagem, porque ele sabia que quem estava ouvindo não precisava saber que era a Torá. Todo mundo sabe que a palavra boas novas, Bessorot, é o sinônimo da Torá. Então ele não precisava falar de uma forma velada. O versículo 8 diz: E Elohim, que conhece o coração, deu-lhes o testemunho ao conceder o Ruach HaKodesh, ou seja, o entendimento para eles, o mover de sabedoria, o mover do Eterno, a eles como fizeram a nós. Então, Kefa está citando literalmente Atos capítulo 10. Agora, se vocês leem o que está escrito em Atos capítulo 11, versículo do 1 ao 3, veja o que está escrito. Eu até anotei aqui, ó. Do versículo 1 diz: Os emissários e irmãos de toda a região de Yehudá ouviram que os estrangeiros haviam recebido a palavra de Elohim, a Torá. O que é a palavra de Elohim? A Torá. Mas aqui não diz a Torá de Elohim. Até no livro de Atos eles colocam como se fosse um enigma. Mas enigma para quem não conhece. Para a gente sabe o que é. No versículo 2: Entretanto, quando Kefa subiu a Jerusalém, os que eram do grupo da circuncisão o criticaram, dizendo: Grupo da circuncisão. Existia um grupo que era denominado, preste atenção, meu irmão, denominado os da circuncisão. Será que esse povo gostava de circuncisão?
Versículo 3 de Atos capítulo 11. Você entrou na casa de homens incircuncisos e até mesmo comeu com eles. Eles estavam julgando Quefa segundo a reta justiça. Eles estavam julgando Quefa segundo a reta justiça ou pela aparência. Foi o que a gente viu ontem no início do estudo, em Yohanan, capítulo 7, versículo 24. Julgando pela aparência ou através da reta justiça? Yeshua ensina, não julguem pela aparência, mas sim pela justa justiça julgarás. João capítulo 7, versículo 24. O texto é claro quando eles julgaram Quefa por ter entrado e ter comido com o estrangeiro, onde não existe nenhuma transgressão na Torá que relate isso. Então Quefa está trazendo à mente que as tradições não pertencem ao caminho de quem anda em Techuvá. Como colocando essas tradições, vou até fazer uma ressalva, com o mesmo peso do ensino da Torá. Não existe. Torá é aqui, ó. Tradição é aqui. Quer cumprir, se ela for boa e não for contrária à Torá, essa tradição de não comer nem conversar com estrangeiro prejudica até a gente. Como é que a gente vai praticar isso com o nosso próximo? Essa tradição é totalmente contrária à Torá, onde o Eterno mandou lá na porção não lembro do nome da porção no momento. Deu Kedoshim. Porção Kedoshim. Ame ao estrangeiro como a si mesmo. Ame ao estrangeiro como a si mesmo. Como é que você ama alguém que você não entra nem na casa e não come com ele? Tradição, meus irmãos. A tradição estava cegando o povo. No versículo 9 diz o seguinte: isto é, não fez distinção entre nós e eles, mas os purificou-lhes o coração mediante a confiança. Pedro está falando exatamente como Shaul. E o Eterno não purificou o seu coração e não os santificou e não os salvou por eles terem praticado mandamento algum. Ele está citando o ato de Cornélios. Ele está citando que a confiança no Eterno os salvou. E após isso, ele recebeu o Torá de Quefa. Ele foi salvo pela confiança no Eterno, porque Cornélios não tinha Torá. Mas agora, depois de Quefa, que ensinou-lhe as boas novas, agora sim eles têm Torá. Então por que vocês estão tentando a Elohim agora? Colocando um jugo sobre o pescoço dos Talmidim, que nem nós, nem nossos pais, nem nós tivemos força para carregar. Que jugo é esse, meus irmãos? O jugo das tradições. O debate aqui é tradição. Eu estou provando a vocês através da própria literatura judaica, atual e antiga. O foco aqui é tradição. As tradições que literalmente eram contrárias a essas novas pessoas que estavam entrando à fé. O jugo das tradições. Não, por meio do amor e da bondade do Senhor Yeshua, que nós confiamos e fomos libertos. E acontece o mesmo com eles. Yeshua ensinou tradições ou Torá? Então, conforme o amor e bondade de Yeshua, Yeshua libertou todos nós do peso, do jugo das tradições, conforme está lá em Matitiarro, capítulo 11, versículo 29 em diante, que diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Yeshua, em Yohanan, capítulo 14, versículo 20 e 21, se não me engano, ele fala exatamente sobre isso. Ele diz: as palavras que vos digo não são minhas, mas do Pai que me enviou. Ou seja, não existia na boca de Yeshua nenhuma tradição do homem, e sim instrução do Eterno. Então o debate aqui em Atos 15
é sob a tradição que ordenava que imediatamente o estrangeiro deveria ser circuncidado. Era o cara ouvindo aqui, tu queres seguir o caminho da gente? Quero. Tu quer mesmo, mas tu vai guardar a Torá? Vou sim, agora eu aprendi que a Torá é verdade. Certo. Tu vai tomar um banho de purificação ali com o rapaz ali? Vai, pronto. Quando tu voltar tem um negocinho pra tu aqui, viu? Vai molar na faca. Misericórdia. Eu ia, mas não ia muito alegre não. Dá medo. Mas existia um passo a ser seguido, existia uma norma a ser seguida. Então, a gente vai convocar a segunda testemunha de defesa, Yaakov. Lembre-se, a gente só pode fazer um júri se tiver 2 ou 3 testemunhas, né? Seja de acusação ou de defesa. Estou trazendo 2 testemunhas de defesa aqui, para vocês poderem dar o seu veredito. Já vou convocar a terceira. Hoje à tarde. Atos 15, versículo 13 diz: Yaakov rompeu o silêncio para responder. Irmãos, disse ele. Ele disse: ouçam o que tenho a dizer. Então ele parou todo mundo ali, pediu silêncio, tenham calma. No versículo 14 ele diz: Shimon contou-nos detalhadamente o que Elohim fez ao mostrar o seu cuidado ao tomar dentre os estrangeiros um povo para levar o seu nome. Agora, Yaakov, ele está dizendo que dentre os estrangeiros o Eterno tirou um povo para chamar pelo seu nome. Só que o que mais nos deixa, o que mais me deixa intrigado, não sei se vocês já chegaram a prestar atenção nesse texto detalhadamente, que Yaakov vai atribuir uma profecia referente às tribos do norte que restabeleceriam novamente o tabernáculo de Davi. Ele está reconhecendo nesses estrangeiros as 10 tribos perdidas da casa de Israel. Olha o que ele diz, ó. As palavras dos profetas estão em completa harmonia com isso, porque está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Que tenda é essa? As 12 tribos de Israel. Reedificarei suas ruínas e as restaurarei, para que o restante da humanidade possa buscar o Eterno, isto é, todos os estrangeiros que foram chamados por meu nome. Quem são esses estrangeiros? São as 10 tribos perdidas que estão entre as nações. E junto com eles vai vir uma multidão mista, meus irmãos. O livro de Irmiarro, Jeremias, ou é capítulo 16 ou é 17, fala que o segundo êxodo será maior do que o primeiro, que o primeiro vai ser esquecido. Se comparado com o segundo êxodo, vai ser tão grande que vai tirar tanto as 10 tribos como milhares de pessoas dentre as nações. Eu e você, se o Eterno assim permitir, seremos essas pessoas, meus irmãos, que viremos ao Eterno em busca dos seus mandamentos e não de instrução de homem nenhum. Que a gente vai ouvir a palavra do verdadeiro pastor e não do falso. Versículo 18 diz o seguinte: diz Adonai, que faz todas as coisas. E no 19 ele continua. Ele vai dar agora o seu veredito. Portanto, a minha opinião é a de que não devemos pôr obstáculo no caminho dos estrangeiros que estão se voltando para Elohim. Então, Yaakov está sendo claro, está sendo direto, que não se deve colocar obstáculo. O que é obstáculo aqui nessa história? Essas tradições. Agora ele está dizendo para não guardar a Torá? Não é isso que ele está dizendo. Tanto que ele vai começar a falar sobre isso no versículo 20. Em vez disso, devemos escrever-lhes uma carta para informá-los. Carta para quem? Para o pessoal lá de Antioquia, que ficou na dúvida, né? De que se devem abster das coisas contaminadas para os ídolos. Ele não está dizendo para fazer com a circuncisão naquele momento. Ele está dizendo que qual o primeiro ponto que você deve fazer? A circuncisão? Não. Se abstenham das coisas contaminadas por ídolos, da fornicação, do que é estrangulado e do sangue. Então ele passa essas 4 instruções que mais trariam literalmente confusão no meio daquele grupo ali, que impediriam eles até de entrar na sinagoga para poder aprender.
porque eles seriam motivo de confusão. Ver alguém que estava cometendo fornicação, que estaria cometendo idolatria, comendo coisas estrangulado, sangue. Por fim, meus irmãos, ele fala o seguinte, que... Cadê o mouse? Venha, meu filho. Que Yesh la Moshe me'az ve'ad hayom korei shemo. Porque desde os tempos antigos Moshe é anunciado Bechol ir va'ir, de cidade em cidade, de toda cidade em cidade. Vehu nikra bevatei ha knesset bechol shabbat ve shabbat. E suas palavras são lidas nas sinagogas de Shabbat e Shabbat. Então, aos poucos, esses estrangeiros iriam aprendendo o caminho da Torá, meat, pouco a pouco, aprendendo cada uma das instruções do Eterno, e com o tempo eles iriam discernir quais tradições eram boas e ruins, quais tradições não teriam problemas nem estariam em desencontro com a Torá, porque algumas tradições são ruins e são em desacordo com a Torá, como o próprio Yeshua ensinou, que as vossas tradições anulam o mandamento de Elohim. E ele cita algumas, e são várias que anulam. Yeshua, todas elas que combatiam a Torá, que eram contra a Torá, Yeshua foi contra. Não curar no Shabat é uma tradição que Yeshua aboliu. O lavar de mãos, ele deu uma ressalva, né? Porque estavam colocando acima do mandamento da Torá. Colher espigas no Shabat, santificar o nome do Eterno ao ver um milagre. As pessoas santificaram mais o Shabat, e Yeshua disse: o homem não foi feito para o Shabat, mas o Shabat foi feito para o homem. Por fim, meus irmãos, vamos ler dois últimos slidezinhos aqui para a gente finalizar, e à tarde a gente vai ver a defesa de Shaul, a defesa de Paulo, que vai literalmente dizer, né, o seu lado da história através da escritura. A acusação, meus irmãos, agora vai propor o crime. Qual é o crime que eles vão pedir, né? A condenação. Olha aí. No livro de Devarim, capítulo 17, versículo 2, ainda nessa porção Shoftim, diz o seguinte: que imatzah bekirbeha be'ahad. Deixa eu só ver esse modo, toda vez some. She'areha asher Adonai Elohecha notem la ish o isha asher ya'aseh et hara be'enei Adonai Elohecha la avod brito. Se for encontrado entre vocês dentre seus portões, ou seja, sobre o jugo do teu julgamento, sobre os teus olhos, de qualquer cidade dadas por Adonai, o seu Elohim, um homem ou uma mulher que faça o que Adonai, seu Elohim, considere iníquo, a transgressão de sua aliança. Então a acusação está propondo esse crime aqui. A gente encontra na própria porção Shoftim alguém que está ali falando algo contra a aliança do Eterno, que muitos estão acusando, até hoje acusam Shaul de ter feito isso. Qual é a punição? Mediante o ato de servir e adorar outros deuses, sol, lua ou qualquer coisa debaixo do céu, algo que tenham proibido. Adorar não está especificamente se curvar diante de uma divindade, está em dar mais ênfase à autoridade de outro ser do que a do próprio Eterno. Isso é adoração, porque a palavra adoração no hebraico é a mesma de serviço, de servir. Então,
Quando você está servindo a outros deuses, literalmente você fazer você está cumprindo as instruções de outra pessoa que não seja do Eterno, colocando acima das instruções do Eterno. Então, quando a gente pega até Shaul e as suas palavras são mais fortes do que a do próprio Yeshua e do próprio Eterno, a gente está transformando até Shaul num ídolo. Quem dirá ele que ensinou contra a Torá? Então, a acusação propõe esse crime. Olha o que deve ser feito. E isso for contado a vocês, ou se vocês tiverem ouvido e investigar o assunto com atenção, olha, presta atenção, viu? Se for verdade, caso se confirme a coisa detestável foi feita em Israel, Shaul fez isso em Israel também. Leve um homem ou uma mulher que tiver cometido essa impiedade aos portões da cidade e apedreje esse homem ou a mulher até a morte. Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje pela manhã. Espero que hoje à tarde a gente possa aí trazer um bom relato para vocês. Shaul possa se explicar, porque tá precisando, meu irmão. Se eu tivesse lá do lado dele, meu irmão, por que você disse isso desse jeito, meu irmão? Que é isso, meu irmão? Corrige isso aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Papai do Céu. Corrige isso ligeiro. Homem. Como é que tu me coloca numa... Ai. Mas ele tá dizendo, calma, eu vou explicar tudinho. De tarde a gente vai estudar. Então esse foi o nosso estudo, meus irmãos. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Que vocês possam ter um bom almoço. E de tarde a gente finaliza essa porção, Shoftim, com a defesa de Shaul. Ele vai nos contar tudo. Conte tudo, Paulo. Não deixe nada escondido, não. Conte-nos tudo. Então, vamos agora escutar Bricato Kohanim com o meu amigo, meu irmão, Yosef Torres. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Beshem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, o escolhido do Eterno. Shalom, shalom, meus irmãos. Até de tarde. Que o Eterno abençoe vocês, viu? Vamos lá, vamos almoçar, vamos embora. E de tarde tem a defesa de Shaul. Quem não assistiu aí o estudo de ontem, que é a preparação, né, desse estudo de hoje de manhã, de hoje de tarde, eu recomendo que você, depois do almoço, antes do estudo da tarde, escute lá
para você entender o contexto histórico lá do primeiro século, onde estava pilhado ali, já cheio de instruções que não eram mais, estavam abaixo mais da Torá, estavam no mesmo nível já da Torá, segundo o pensamento humano. Então, até de tarde. Shalom, shalom.